Já de volta com o Amazon Satiagro e depois de 2 anos oferecendo o programa de assistência técnica e gerencial, o Senar Amapá, junto com o Sebrae Amapá, encerrou o acompanhamento mensal dos produtores da cultura da meliponicultura na comunidade do Quilombo do Mel da Pedreira, em Macapá. A gente vai acompanhar agora os resultados e os aprendizados que os produtores rurais Oswaldino de Souza e Paulo Cirilo adquiriram. Aliás, não só eles, né? No total foram 25 produtores que fazem parte da Associação de Moradores e Produtores do Quilombo do Mel da Pedreira. Seu Paulo e seu Oswaldino têm uma história parecida com muitos produtores rurais do norte do Brasil. Os dois iniciaram uma pequena produção caseira de mel com abelhas sem ferrão na comunidade quilombola do Mel da Pedreira, em Macapá, capital do Amapá. Mas a falta de conhecimento sempre atrapalhou o avanço tão esperado por eles. Foi então, com a ajuda de um técnico do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar Amapá, em parceria com o Sebrae, que eles e mais 23 produtores da região conseguiram prosperar, apresentando resultados significativos na produção familiar. Uma das coisas importantes é que no início eu não tinha essa visão, né, da produção do mel, que era o mel, que benefício ele poderia trazer, o que ele poderia melhorar. E hoje a gente, quando iniciamos o ATEG nos ensinou a trabalhar, né, e olhar com uma visão um pouco mais longa. O mel é uma coisa que é muito vendável aqui, né, no nosso estado, e se vende no preço até bom, excelente para a nossa realidade. Essa iniciativa de assessoramento técnico vem ajudando pequenos e médios produtores brasileiros, com um serviço gratuito de acompanhamento periódico por um técnico de campo durante 24 meses. O programa ajuda os produtores e suas famílias a melhorar a renda e a gestão da sua propriedade rural. Nós começamos com 4 caixas, eu e a minha esposa, Rosana Givson, e hoje nós estamos chegando a 70 caixas, em 1 ano e meio praticamente, trabalhando com as abelhas. E o Senar e o Sebrae deram todo o apoio para a gente. E para mim foi um resultado muito positivo, porque quem começou com 4 caixas e hoje tem 70 em 1 ano e meio, eu acho que é um resultado positivo. O técnico está acompanhando a gente aqui todo mês, uma vez por mês, o técnico estava aqui conosco, principalmente, né, nos ensinando a saber quanto você investe e o teu retorno. E isso foi uma coisa que nós aprendemos, nós não tínhamos noção disso, entendeu? Sempre trabalhávamos, comprava o que precisava, o açúcar, todo o material, mas não fazia esse tipo de anotação. Então, eu não sabia quanto eu tinha investido e não sabia o resultado final disso também, quanto eu estava ganhando, se estava lucrando ou não. E nós aprendemos isso com o técnico. Após 2 anos de atividades com o Senar, os produtores já apresentam a evolução desse trabalho, com o aumento da demanda e a perspectiva de melhoria e profissionalização da produção do mel no Amapá, um produto tão bem aceito pelo público da região. É algo assim que a gente percebe, se a gente tivesse uma certa quantidade já para suprir a necessidade do mercado, a gente estaria um pouco. Então, o meu objetivo é esse, é chegar e poder suprir. Então, o governo entrou com a TAG, e agora nós temos uma Casa do Mel que está finalizando para a gente distribuir esse mel para a cidade, farmácia, supermercado. Vamos falar de apicultura em Tocantins. O produtor rural José Gonçalves, de Araguatins, viu o negócio ganhar outra dimensão depois que recebeu a assistência técnica do Senar. Ele já produzia mel há vários anos, mas não tinha a dimensão do negócio e nem fazia uso dos equipamentos adequados. Falta de conhecimento que tornava a produção pouco rentável. Hoje, o seu José Gonçalves considera que virou um apicultor de verdade. No município de Araguatins, no norte do Tocantins, o produtor rural José Gonçalves viu um velho sonho se tornar realidade: virar um apicultor de verdade. Apesar de estar no negócio há anos, ele não conseguia ter muitas perspectivas, porque a falta de conhecimento sobre a atividade limitava o crescimento dele. Era dificuldade das abelhas ir embora. Não tinha, assim, sobre a troca de cera, sobre aquele manejo que precisa de ter na abelha, que nem o conhecimento de hoje, né, é diferente. A gente vê muita diferença, assim, que naquele tempo a gente
assim, quase nem sabia, né, o que está sabendo hoje. Aí a gente naquele tempo sabia nada do que eu sei hoje, né, assim. Antes do senar, sem o conhecimento adequado, as abelhas acabavam se dispersando. O produtor tinha dificuldades com o manejo dos enxames e a produtividade ficava muito aquém do esperado. Além disso, o produtor reconhece que não sabia quando e como fazer a troca da cera, nem classificar as melhores abelhas rainha para a produção. A gente chega no produtor, conversa com ele, a gente vem aqui uma vez no mês fazer assistência para ele. Nós temos um caderno do apicultor, tudo são lançado no caderno do apicultor, todos os gastos que ele faz, açúcar comprada para fazer alimentar na época da entre-safra, a cera comprada, que agora ele já não vai mais comprar cera, que ele vai produzir sua própria cera, antes ele não fazia isso. A questão de captura, ele não precisa mais ele sofrer no campo para capturar, ele pode dividir os seus próprios enxames, que ele achou tão interessante, de 3 enxames, de imediato ele pode pular para 26. É só agora ele investir em mais caixa para poder ganhar mais dinheiro ainda com maior produtividade. Mas com a assistência técnica e gerencial do Senar, a vida do produtor mudou. Ele mesmo reconhece que a produção ganhou uma nova dimensão. As abelhas agora seguram bem nas caixas. Eu tenho o manejo de mexer com elas mais tranquilo, assim, com mais facilidade. Não tem aquela dificuldade que elas eram muito bravas e hoje elas estão mais tranquilas, porque a gente naquele tempo não cuidava delas que nem hoje, né? A gente sempre deixava para lá, assim, achava que a beira aquilo, botava na caixa, deixava para lá. E hoje não, hoje tem através do Senar, hoje deu uma clareada e cada vez melhorando mais. E eu estou muito alegre com a parceria do Senar. Com a ajuda da ATEG, o apicultor aplicou os novos conhecimentos, fez mudanças no manejo e os resultados começaram a aparecer. Os 13 enxames antes produziam uma média de 7 quilos por caixa e depois o produtor passou a extrair 14,5 kg por caixa. É um conhecimento para mim, né? Um professor para eu aprender, né? Acostumado no sertão, na roça. E eu aprendo bem com eles, né? Assim, está sendo uma boa coisa para mim, um professor para mim, né? De conhecimento. Intervalo chegando, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente dá início a uma série aqui no Amazon Sat Agro. Você vai conhecer o trabalho da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária em Rondônia. Logo depois do intervalo, a gente volta já.